Robson, chega mais. Esse eu conheço. Bom demais. Tudo bem? Tá bom, revela. Bom demais. Você mora em Limeira, não é? Em Limeira e mudando pra cá agora, hein? Olha lá, Alphaville ou São Estamos Paulo? no Pra cá o São quê? Paulo, próximo a Alphaville. É? Talvez ali, parte de Barueri. Ali, Você ficou na dúvida, né? Se você ia vir para Alphaville, São Paulo, ficou na fronteira. Eu tô um mês já aqui em São Paulo, né, sentindo como que vai ser e tal, mas tá quase encaminhando para ficar mesmo. Show. E o seu irmão, tá? Tudo bem? Tá bem? Ele tem um abraço pra ti. tem uma trilogia, né, que ele Trilogia. escreveu. Assim, o irmão dele é especial e, cara, deu o livro lá. As minhas meninas que gostam de ler, leram, curtiram. Logo sai o terceiro. A gente tá falando para ele lá investir tempo, né? Fazer o terceiro, porque é trabalhoso, né? Todo esse processo. E ele tem que unir agora tudo para no final entregar ali o resultado. Né? O último livro de uma trilogia, ele guardou tanta expectativa pro final que tem que entregar agora, né? É isso aí. Desculpa o seu nome mesmo? Robson. É Robson. Vamos lá, explica o negócio. Eu lembro um pouco dele, mas até pro pessoal saber. Vamos lá. A gente acabou pivotando no caminho, né? Lá atrás a gente trabalhava com essa parte de indústria 4.0 e o principal cliente era indústrias, mas a gente acabou encontrando algumas dificuldades no caminho e algumas oportunidades foram surgindo e falou, cara, acho que aqui pode ser mais escalável do que trabalhar com a indústria. Então, toda essa experiência que eu tive, já trabalho praticamente 10 anos aí com essa parte de tecnologia, inteligência artificial, já atendi essas grandes corporações, e aí a gente pegou essa experiência e está aplicando agora para PMEs, pequenas e médias empresas. Você já estava com essa tese na época de AI? Já estava de migrar, porque indústria é um processo mais delicado, né? Você tem uma negociação às vezes de 3, 6 meses, às vezes 1 ano. Então você tem que muitas vezes inicialmente ter um caixa, tem que ter ali, de certa forma, um planejamento para que quando cai um cheque, você durar aquele período ali para a próxima, né? Até de fato começar a ter resultado. E aí a gente acabou visualizando uma oportunidade de mercado que seria essa parte de gestão comercial, porque a gente entendeu que muitas empresas, PMEs, elas têm tudo separado. Então ela tem o gestor de tráfego no lugar, aí ela tem ali o CRM em outro, a IA está rodando em outro, a parte de acompanhamento de formulário está em outro lugar, e aí a gente viu que estava tudo diversificado. Qual que era a proposta nossa de valor? Vamos unificar isso tudo numa única solução, para que ela tenha uma gestão muito melhor do que está acontecendo na parte comercial dela. Então, hoje a gente consegue acompanhar todo esse processo, desde do tráfego pago até o fechamento daquele cliente e ter essa métrica, de fato, quantos que ela está investindo no tráfego pago e quanto está retornando. Então, a gente pivotou para esse processo, ainda atendendo algumas indústrias, mas o que eu vejo que hoje acaba sendo mais escalável é essa solução, que é um sistema de gestão comercial. Né? Boa. Uma das coisas que eu peguei nas entrelinhas aqui, que além de lidar com o fluxo comercial, você está lidando com marketing também, né? Porque você Sim. falou que começa lá nos ads, então você pega o funil de ponta a ponta, né? Desde o mais ampla boca do funil aqui, que é a parte de ads, até o ponto que é a conversão. Isso. E você consegue fazer tudo isso num sistema só, porque hoje o cara precisaria de uns 3, 4 sistemas. Exatamente. Eu precisaria de um para WhatsApp, precisaria WhatsApp com AI, talvez, uma ferramenta, de outro CRM, precisaria de uma fazer gestão de marketing. Legal. E a solução que você tá hoje, Robson, ela está nichada? Tem algum segmento especial que você achou melhor? Legal. Uma coisa que a gente conversou lá atrás, você falava muito, cara, foco, nicho, né? E a gente considerou bastante esse processo. A gente está validando hoje o setor de semijoias, que é um setor que a gente vê que tem muita demanda. A gente está com umas oportunidades boas. E é forte lá na cidade, né? Bem forte. Limeira, setor de semijoias é o principal, né? E aí, o que a gente está visualizando? O processo das semijoias, ele tem bem mapeado. Ele tem o tráfego pago, aí normalmente ele faz um disparo de uma campanha ali para contornar, e muitas vezes ele usa um formulário. Então, tem várias empresas no mercado hoje, quiz, formulário, tem várias soluções que isso é diversificado, separado também. E aí a gente mapeou todo esse processo do setor de semijoias e deixamos específicos, vamos dizer assim, personalizamos para atender bem o setor de semijoias. E está funcionando bem, assim, a gente vê que está atendendo bem, está rodando bem, a gente consegue mapear toda a jornada ali do vendedor de semijoias que ele quer converter para uma revendedora, que ele quer adquirir uma revendedora. Porque tem revendedores no meio do caminho, o que torna muito diferente a venda. Exatamente. Né? Então hoje o setor de semijoias ele tem duas áreas principais, a parte de revenda, que é de fato o atacado, e a parte de varejo. E aí o revendedor de semijoias, vamos dizer assim, a revendedora de semijoias, ela entra como se fosse também um processo de aquisição. Então,
ela passa todo esse processo de aquisição que no final não é um cliente, é uma revendedora, né? É um parceiro ali dela ali que ele vai estar tendo ali no dia a dia. E isso é um segmento que a gente está vendo que funciona bem, assim, está tendo demanda, está tendo oportunidade. Esse controle de revendedor é muito difícil uma ferramenta ter. É um controle mais apurado dos revendedores. Porque você tem uma parte aqui que você tem que considerar meio que o billing, né? Que é como o pagamento dessas pessoas. De alguma forma, porque o revendedor, no caso de vocês, o dinheiro entra por ele ou entra por... Não, entra por pelo... Ele. A gente vai até entregar a revendedora, vamos dizer assim, né? A validação da revendedora. Então a revendedora, então é mais estilo até Avon, tal, tudo mais, onde o dinheiro entra na ponta, lá na revendedora, e depois ela repassa para a fábrica. O fabricante, a atacadista e tal. Isso. Ela tem, na verdade, eles trabalham com formato de comodato. Então ela basicamente pega a maleta, lá que tem as joias, né, as peças, e vai vender. E aí essa venda já é praticamente dela. Ela anda com o estoque do fabricante. Então ela previamente paga e depois ela já incorpora aquilo lá, né, vamos dizer assim. Depende do modelo. Tem empresas que fazem assim, empresas que elas dão comodato, ela não paga, ela só paga em cima da venda. Então, tem uma oportunidade aqui, Robson, e tem a ver com o poder do nicho. Vou pegar esse parênteses aqui. Quando você nicha uma ferramenta, você consegue entregar valor acima da média. Controlar revendedor é um outro sistema. Se você for ver, porque você falou de ads, falou de WhatsApp, AI, falou da parte de controlar a venda ali, ok. Mas quando você entra em revendedor, é uma característica que nem todo mercado tem. Que já é mais nichado. Que dentro do setor, você falou, por exemplo, a pessoa anda com consignado, então provavelmente ela tem que controlar estoque disso. Sim. Que imagina que a indústria entregou na mão da pessoa, qual é o estoque que está na mão da pessoa? Tem que controlar a medida que vende, dar baixa no estoque para saber o que está na mão da pessoa. De certa forma, existe um controle de crédito envolvido aí, que é o quanto eu consigo confiar em você. Isso deve dizer o quanto de produto eu posso deixar na sua mão. Você deve começar com 10 mil, sei lá, 5 mil, daí depois vai para 10, ou aumenta a confiança em você conforme você vende. Então, existe todo um controle de eficiência de revendedor típico da indústria de semijoia que você pode incorporar e automatizar, o que aumenta muito seu valor, porque você não é uma ferramenta substituível. E até uma coisa, Robson, que eu tenho conversado com investidores, pessoal, sobre esse assunto, que é nichar versus não nichar. E foi interessante que, assim, recentemente eu conversei com 2 sobre isso. E eu coloquei o meu ponto de vista. Eu falei assim, cara, eu vejo muito mais valor no nicho por causa disso. Eu falei assim, como que vocês enxergam? Investidor que coloca muita grana, fundo de investimento. E eles falaram muito favorável ao nicho. Por quê? Ele falou que a defensabilidade é maior. Imagina você entra dentro de uma indústria de semijoia fazendo barba, cabelo e bigode. Qual é a chance dele te trocar? Agora, e se você entrar como sendo uma ferramenta de, vamos dizer, atendimento por WhatsApp automatizado? É muito mais genérico. Quantas ferramentas existem nisso no mercado? Eu arriscaria dizer que tem milhares hoje fazendo WhatsApp com AI. Então, a defensabilidade é 0. Se alguém chegar lá contando uma boa história, talvez um preço melhor, mostrando que tem um pouco mais de eficiência, o cara troca. Porque o esforço de troca é baixo e é commodity. À medida que você vai no nicho, você abre a oportunidade de ser meio único. Outra coisa também, abre a oportunidade de construção de marca. Porque você passa a ser reconhecido como autoridade naquele setor. Todo mundo de semijoias vai conhecer a sua empresa. E daí você vira meio que uma unanimidade. Ah, você está usando essa ferramenta? Não, pô, é braba. Daí um fala para o outro e daí você vira Você cria uma relação com aquele setor quase umbilical. E algumas empresas fizeram isso. Assim, a Laís, por exemplo, virou referência no setor imobiliário, em termos de WhatsApp, atendimento, CRM. Tem uma que chama Seguraí, que é de corretor de seguro. Também está dominando esse mercado. Daí tem a Brand, que domina restaurante. Então, o foco ele tem muito poder. E outra coisa que os investidores falaram é assim, se você for jogar o jogo do genérico, uma hora ou outra você vai disputar com empresas super capitalizadas. Porque quem joga o genérico, se você for ver, tipicamente é o Vale do Silício. Porque imagina que o Vale do Silício construiu ferramentas genéricas como HubSpot, Braze, que servem para múltiplos negócios. Então, aonde que estão construindo as ferramentas genéricas do futuro? Porque a gente está numa fase de transição, então isso engana. Sim.
Então parece que assim, do tipo, nossa, tem uma oportunidade aí, eu vou abraçar ela. Dá. Mas o que esses caras falaram e eu concordo. Falou assim, se algum brasileiro quiser dominar uma ferramenta genérica, ele precisa entender que o jogo dele não é no Brasil, é nos Estados Unidos. Então ele precisa, constrói aqui, valida aqui, o quanto antes, pega a malinha, vai para o Vale do Silício, vira uma empresa americana e aí capta dinheiro grande. Porque conseguir entrar no mercado bem, né? É desproporcional. No Brasil, ele falou assim, no Brasil uma tese genérica, você, enquanto aqui no Brasil você levanta 5, 10 milhões, lá você levanta centenas de milhões. Como que uma empresa brasileira... Em dólar. Como que você vai competir? Lá os caras estão construindo o HubSpot do futuro, o Trello do futuro, tudo AI-based, né? Então, não é que não dá para jogar. E tem uma startup que eu invisto desde o começo, que ela é de Campinas, chama Bot City. Eles começaram no Brasil, a empresa, o site sempre foi em inglês, a venda deles sempre foi meio internacional, já tendo clientes fora e tal. Chegou um dado momento, se mudaram para o Vale. Estão lá agora. Então, eles entenderam esse jogo, que é, quero fazer uma ferramenta global, genérica e tal, tem que estar lá porque faz diferença. Então, são jogos diferentes, mas no Brasil, o que os fundos mais têm investido são teses de nicho, porque é muito difícil uma solução americana genérica resolver esses detalhes do setor de semijoias. Muito difícil. E aí se diz que talvez uma forma de escalar seria, lógico, escalar a solução para ela ficar robusta e tudo mais, mas aí criando esse ecossistema em volta de outras frentes de soluções. Exato, porque o ponto é assim, exatamente a lógica de ecossistema, Robson, porque assim, esse setor tem vários problemas. Esses caras têm problema de crédito, porque às vezes você vai ter que injetar crédito nesse ecossistema. Outra coisa que acontece muito em ecossistema, você separar quem é quem lá dentro, você vira um validador. Olha que maluco. Imagina que uma moça lá está vendendo, uma revendedora de semijoia de uma empresa. Uhum. Se ela falar, agora eu quero vender para outra, você conhece a reputação dela. Entendi. Então você pode ser um grande validador de reputações. Pensa que o Mercado Livre, antigamente, quando você comprava lá, você olhava quem era o seller. Você olhava o nome do vendedor, quantas estrelas ele tinha, se ele era confiável. Eu não sei se você reparou, cada vez menos você vê o nome do seller. É verdade. Você está dentro do Mercado Livre, você está seguro. Por quê? O Mercado Livre deslocou a confiança do vendedor para ele. E por que isso acontece? Porque o Mercado Livre garante, se der ruim, ele vai resolver seu problema. Ele vai desfazer a compra, vai carcar o vendedor, vai te devolver o dinheiro. Então ele virou o árbitro do jogo, garantindo o bom funcionamento dele. Então você pode ser isso. Você poderia, a partir do momento que você conhece um bom revendedor, uma boa revendedora, você pode já referenciar ela para os próximos. E aí isso entra também toda essa parte de base de dados, do tipo de conhecimento e tudo mais. A gente sabe que um perfil se dá melhor com aquela marca. O formato dela, tem filho, não tem filho, localização que ela mora, tudo isso pode impactar nessa base de dados para você ser esse validador também. Exatamente, classe social, poder aquisitivo que ela vende, assim, quais são as características dessa vendedora. E daí você pode virar um grande orquestrador do mercado. O que tem a ver um pouco com a lógica de não só jogar o jogo, mas ser o dono do jogo. Uhum. Porque imagina que o setor de semijoia envolve muito dinheiro. Muito dinheiro. Mas alguém tem que organizar esse setor. E começa organizando em uma camada de sistema de informação, em um SaaS. Uhum. Esse é o ponto de partida da construção de ecossistema, na minha visão, mais eficiente, que é por onde você está indo. Você está construindo um software que resolve várias dores dele. O que te impede de virar um RP depois? Nada. Uhum. O que te impede de plugar um serviço de contabilidade para esse tipo de indústria? O que te impede de entrar no crédito, de entrar em N coisas? Então, a lógica de ecossistema no Brasil são teses que funcionam bem melhor, atraem muito mais capital, funcionam melhor. Agora, dá para jogar o jogo genérico? Dá, deixando claro que é importante em algum momento, você já nasce no Brasil pensando em sair fora. Inclusive, até teve um dos participantes da primeira temporada que falou sobre isso. A mente dele já é essa. Ele estava criando uma coisa genérica e ele entende que ele tem que sair do Brasil, captar em dólar. Ele entende esse jogo. São dois jogos diferentes. Para a realidade brasileira, essa a dinâmica. Qual que é a tua visão, até pegando essa questão do mercado internacional, qual que é a sua visão relacionada a essa parte de... A gente fala muito sobre
ferramentas hoje, low code, né? Toda essa parte de IA para desenvolver próprias ferramentas, né? Eu vejo que o formato de empreender hoje, coisas que você já falou, é muito mais fácil hoje você tirar do papel uma ideia, porque hoje você tem ferramentas que te ajudam a fazer isso, IA fazendo isso também, né? Principalmente parte de AI first. O ponto é, isso acaba sendo um cronômetro que, de certa forma, acelera o processo de término desse tipo de soluções, ou quando a gente começa a montar já um ecossistema, pensando nesse conceito de ecossistema, a gente está blindando a não competir com a pessoa que acabou de entrar no mercado e está desenvolvendo uma ferramenta ali que quer atingir o mesmo objetivo. Né? Ótima pergunta, Robson, e tem a ver com o ecossistema, tem a ver com defensibilidade mesmo. Primeira coisa que, assim, pensa que no geral, 80%, 90% das empresas não vão fazer o próprio sistema, independente de quão fácil fique. Você pode pensar assim, é muito fácil fazer um sistema com AI. Vou entrar nesse paradigma e vai ficar cada vez mais fácil. Você pode pensar, então todo mundo vai desenvolver o próprio sistema. Pensa numa ótica de ads, propaganda. O Google Ads é relativamente simples, o Meta Ads também. Todo mundo poderia estar entrando lá dentro e fazendo a própria propaganda. Se o cara tem agência. Mas o cara faz? Não faz. Não faz. Ele contrata ou alguém para internalizar, mas a maior parte contrata a agência. Então, por mais fácil que fique, ele vai continuar achando alguém que resolveu o problema para ele. Então, isso blinda a lógica que algumas pessoas pensam, tipo, vai ficar tão fácil que toda empresa vai criar o próprio sistema. Eu não acredito nessa tese. De outro lado, vai ficar tão fácil que vai ter uma hipercompetição por solução. Isso vai. Então, imagina que hoje você consegue vender com uma margem de 50%, assim, software costuma ter margem alta, 80%, 50% a mais. Só que se tem muita solução, começa a ter uns apelões no mercado, que eles vão tentar ganhar pelo preço. E daí eles vão derrubar a margem média do mercado. Só que tem um ponto que é o que vai além do dinheiro, que tem a ver com como você conecta as várias soluções e como que você agrega valores adicionais. Um deles é efeito rede. Quando o cara participa de uma rede, ele encontra lá dentro coisas que ele não vai encontrar fora. Porque se você for pensar, vamos pegar o caso do Mercado Livre mesmo. Fazer um Mercado Livre não é tão difícil. Fazer uma tecnologia igual um marketplace. Hoje existem marketplaces prontos, daria para subir um parecido, talvez por, sei lá, 100 mil reais você sobe um. Comprando uma solução, não é nem fazendo por AI. 100 pau você levanta o Mercado Livre. Mas qual que é o ponto? Não é sobre isso. É a quantidade de sellers que tem lá dentro, é a quantidade de clientes que tem lá dentro, é a confiança que a marca criou. A gente acabou de falar, confiança de você não ter que nem ver o nome do vendedor, né? Então, ele blindou de modo que é muito difícil romper com esse ciclo. Só alguém muito grande, colocando muito dinheiro, consegue romper esse ciclo, que é o que os chineses estão tentando ali, né? A Temu e a... Meituan. E a? Meituan, né? Que a Meituan é com iFood ali, mas a Temu e... Eu digo no mercado do Mercado Livre. A Amazon está aumentando a intensidade da briga no Brasil. A Temu e a Shopee? Shopee. Que ela também é marketplace e está crescendo bastante no Brasil. Então, é uma briga de gigantes. É outra escala. Mas existe total defensibilidade se você ir entendendo as dores do seu mercado. Legal, interessante. E quando a gente fala dessa parte até mesmo de ecossistema, principalmente parte de distribuição. Eu lembro uma vez que você me falou, cara, distribuição, quem tiver a melhor distribuição ganha o jogo da IA. E eu fico martelando isso sempre quando eu vou pensar na parte do negócio. Quando a gente pensa nas partes de distribuição, principalmente essa solução que a gente acabou de falar, seria talvez olhar para um formato white label, seria talvez olhar para um formato de parceiros, um pouco do que eu vejo que a Como faz, assim. Qual que é a tua visão relacionada a isso? De talvez ter uma construção de um canal de distribuição consolidado para a gente conseguir crescer, não só olhando para o ecossistema, mas no geral. Eu sou meio contrário teses de white label, porque você está jogando fora um dos ativos mais importantes que existe, a marca. Porque quando você é um white label, você vai se tornar conhecido entre os operadores de white label. Tá. São agências, empresas de software. Então, você precisa se tornar conhecido entre esses propagadores, esses parceiros, e eles vão se tornar conhecidos na indústria. Então, a indústria vai ter, nossa, eu uso o Zé, eu uso a Maria, tal. Usam soluções diferentes, mas a marca que ele vai ver, por isso o white label, é do cara, não a sua.
Então você dilui a marca de modo que você não consegue capturar valor nela, que é o conceito da confiança que a gente estava falando. Vão existir várias pequenas marcas com confiança difusa e confianças diferentes. Lá dentro vai ter um white label seu que o cara está indo bem, tem marca legal, tem um cara que presta um mau serviço, vai ter uma marca pior. Entendi. Então você vai ter diferentes níveis dentro do mesmo ecossistema. Mas o ponto principal é você não captura a confiança que uma marca cria com o tempo. Você não vai criar um mercado livre. Ou, pegando esse exemplo, né, é você escolher se o Mercado Livre ou a VTEX. O Mercado Livre é o que o consumidor vê e aonde ele faz a operação. Se você entra nessa camada de usar os outros para distribuir, você vira uma VTEX. Porque lá dentro, a VTEX opera a loja da Sony, opera a loja, sei lá, da Nike, a loja de várias empresas no Brasil, mas está lá no pezinho lá, Powered by VTEX. Você vira uma empresa de tecnologia, você não vira o dono do ecossistema, como a gente está falando. Porque para você mexer com crédito, mexer em coisas de confiança, a marca tem que ser forte. Eu não iria nessa direção, mas não é que eu estou desprezando a dificuldade de vender e a dificuldade de se tornar um canal de distribuição eficiente. Só que eu veria em como fazer isso sem destruir valor. Tá. E eu preferia trazer alguém bom de marketing, de growth, para dentro da empresa, para a operação, para fazer isso. E tem um ponto que te ajuda, Robson, que é o fato de você estar numa cidade que é gira muito em torno da semijoia. Isso é uma coisa que favorece muito a sua distribuição. Porque se você for pensar, a primeira leva, o melhor jeito é no porta a porta, relacionamento, networking. Toma cuidado para não pensar em escalar antes da hora. Tá. Porque a venda, nesse momento que você está, ela pode ser muito artesanal. Que é assim, cara, você deveria bater em todas as portas de semijoia de Limeira. Porque pelo seu relacionamento você chega nessas pessoas. É filho de alguém que você conhece, é pai de alguém, é amigo, e daí você fala com um que fala com o outro, vai te indicar, então você consegue ir entrando, você consegue fazer um evento na cidade e chamar a galera de semijoia. Você pode falar assim, galera, o sistema X aqui, como que chama a empresa? Binac. Minac? Binac, com B. Binac. Binac. O site é binac.com.br? Binaccombr.com também. Legal. Imagina que você faz um evento da Binac e fala, galera, a gente vai mostrar para vocês como que vocês podem vender 24/7. Você usa algum atrativo ali da automação de AI, como você pode vender 24/7. Ou você pode também colocar assim, cara, vim conhecer a primeira solução integrada para o setor de semijoias. Daí você traz essa galera para a mesa. Putz, cara, fazer um evento é barato e você já colocaria todo mundo na mesma página, você eleva o nível de consciência. Você pode ensinar, inclusive, você pode fazer assim, você pode fazer um evento modularizando. Eu vou te ensinar a fazer propaganda, captar clientes, eu vou te ensinar a atender de modo automatizado, eu vou te ensinar a controlar suas vendas, para ver de onde que ela vem, que é integrar o funil aqui, e eu vou te ensinar a gerir, por exemplo, os seus revendedores. Sei lá, você faz um evento com 4 módulos, com 4 aulas e tal, e, na verdade, tudo isso gira em torno da sua ferramenta. Você ensina o conceito, mas você já dá o remédio. Você dá o diagnóstico e já vai dando remédio. Então, assim, olha, se você vender 24/7, você traz estatísticas. Por exemplo, quem vende 24/7 vende 2 vezes mais. Você pega ads, uma boa gestão de ads. Você pode trazer dados, por exemplo, assim, se você conectar as propagandas com o fundo de funil, você consegue fazer a propaganda ser mais performática. Daí você traz dados. Você pega os primeiros clientes, pincela uns dados relevantes de impacto que você gerou e traz para eles. Cara, você pode arrebentar de vender assim, porque você já traz... E você tá ligado, esse setor provavelmente é muito físico ainda. Sim. Então você tem uma baita vantagem de estar em Limeira. Os caras, às vezes, quando usa tabela, né? A maioria nem usa nada. Né? Usa um sisteminha ali, uma tabela, faz no papel. O sindicato não é o melhor termo, mas a associação dos... Tem associações. Então, porque é uma cidade que gira em torno disso, né? Assim, uma das fortalezas da cidade. Então, você pode também fazer o evento na associação e usar a associação para...
A associação pode ser um parceiro comercial. Uhum. Eventualmente você pode dar um rebate, pagar 5, 10% para ela, tal. Mas eu prefiro isso do que white label. Tá. Construir marca, para que a galera, para que o setor de joia tenha a Binac como referência. E um white label olhando para outros setores, pensando em criar um canal de distribuição, no sentido, como você falou, eu sei que o foco é importante. Sim. Mas a questão, assim, imagina que eu estou validando um setor de semi-joias aquele formato. Funcionou bem, criei um ecossistema, criei toda uma relação ali. E eu vejo que tem um outro segmento que também é muito importante, que é muito rico, que tem muita oportunidade. Eu poderia usar a mesma estratégia que eu apliquei no setor, por exemplo, de semi-joias, a outros segmentos, a outros setores. Ó, eu vou fazer uma coisa aqui, ó. Vou dar um cartão amarelo para o seguinte. Robson, você usou eu sei que é importante o foco, mas, e para mim não tem mas. Assim, eu já me lasquei muito com foco na vida, então por isso acho que eu fiquei um pouco mais radical, mas eu acho bobeira isso, porque eu vou contar um episódio do Gringo que vai ser importante para entender. O Gringo nasceu para ser B2C, a gente nasceu para ser o melhor amigo do motorista, a gente queria ajudar a pessoa física, o objetivo era ajudar a pessoa física. Só que dentro do Gringo lá tinha uma pessoa que, um dos que começou o Gringo com a gente, queria muito atender B2B. Ele queria ajudar frotistas, porque gerir carro é difícil. Imagina a Localiza, que tem centenas de milhares de carros. Imagina a Ambev, que tem milhares de carros rodando por aí. Então imagina as indústrias, elas têm uma dor muito grande. E se você for ver, é o mesmo problema, gerir o carro. Em um você gere o carro individualmente e no outro você gera o carro coletivamente, mas se você gere um, você gere N. Só que a gente entrou num embate ali, intelectualmente falando, e falamos, cara, não tem como rodar as duas teses dentro de casa, não tem como. Eu já tinha vivido muito questão de foco, um outro sócio também, e um era mais dividido ali. Batemos um martelo e falamos, o Gringo é B2C, ponto, acabou. Por mais que a tecnologia seja parecida, qual que é o BO? O canal de distribuição é outro. No Gringo, a gente teria que ser bom em marketing, B2C. Frotista, a gente teria que ser bom em comercial. Canal de distribuição completamente diferente. Segundo lugar, o economics. Aqui, quando você vende para a empresa, você vende em escala. Então, você cobra pouco por unidade e vende altas escalas. Então, é um tipo de venda. Aqui, você vende no varejo. Então, você cobra mais caro. Comunicação. Quando você comunica para o B2C, você está falando os benefícios do tipo, pô, simplifica a sua vida e tal, tudo mais. Quando você está vendendo para o B2B, você está falando, faça a gestão da sua frota. São comunicações completamente diferentes. Aqui você usa o termo frota, esse aqui nem sabe o que é uma frota. Entendeu? Aqui você vai usar uma linguagem mais simples, porque você está falando com as pessoas, e aqui é uma linguagem mais sofisticada. Então as duas coisas não casam. Resumir o que aconteceu. Essa pessoa saiu do Gringo, ela criou um Gringo B2B, e eu, inclusive, investi nela. Entendi. Então, resumindo, você está certo em dizer que existe uma oportunidade dentro da outra, mas elas precisam ter vida própria. Tá. Então, essa empresa, ela chama Frota 162, mandar um abração para o Marcelo Lemos, que é fundador lá, e está indo bem, levantou bastante dinheiro, dezenas de milhões. Então, olha que louco, o Gringo deu muito certo, lá está dando certo também. O B2C, ele tem mais valor. Assim, se você for ver num tempo parecido, o valor que o Gringo criou é maior do que o valor que o Frota está criando. Porque negócios B2C são mais arriscados, mas tem mais valor. Nesse seu caso, não é bem um B2C. É um B2B, praticamente. É um B2B. O ponto é se você coloca um não intermediário aqui. Se você vira um B2B2B, porque você vende para uma empresa que vai vender para a empresa, se fosse formato, ou sim. se você é um B2B. O ponto é, os dois negócios têm potencial de dar certo. O B2B pode construir mais valor do que o B2B2B. Entendi. Pelo mesmo ponto do Gringo versus Frota ali. Entendi. São dois negócios, bons negócios, os dois vão dar certo, só que o potencial quando você tem um canal direto é maior. Quando você não tem um intermediário no meio do caminho. Porque você está construindo marca. Construção de marca vale muito. Entendeu? Entendi. Eu perguntei isso porque, por exemplo, já tiveram algumas oportunidades de um outro setor muito forte chegar na gente e falar assim, cara, legal a tecnologia, gostei, quero implantar nesse setor. E aí a gente fala assim, tá, mas a gente não
não entraria de certa forma na parte operacional, ou entraria de certa forma até como um sócio possível. Mas esse outro setor é a pessoa que representaria aquele setor. Ó, assim, o único jeito que eu veria, cara, é se essa outra empresa tiver um sócio técnico brabo, que consiga pegar o produto que você tem e dar continuidade nele, se emancipar. Aí seriam produtos diferentes praticamente. Aí o cara pega, aproveita tudo que você construiu ao longo de um ano aí, por exemplo, como ponto de partida, mas segue vida própria. Por quê? É diferente. Entendi. Como você vai estar focando em semijoias, você vai começar a entrar cada vez mais no detalhe do setor. Então, o seu roadmap é de semijoia. Entendi. E ele vai te pressionar em outro roadmap. Ele vai, sei lá, vendeu para um médico. Ele vai no roadmap de, mas eu quero fazer, sei lá, eu quero fazer o... A gente estava falando até sobre a receita médica. Ele vai querer entrar em outras coisas que são do setor médico. Se ele for vender para varejo, ele vai querer entrar em coisas do varejo. Então, você vai puxar a empresa para um lado e ele vai puxar para o outro. Entendi. Por isso que a gente não deixou rodar dentro do gringo. Embora o core era o mesmo, os roadmaps eram diferentes. E quanto mais o tempo passasse, mais diferentes os roadmaps seriam. Hoje, se você olhar o roadmap do Frota 162, não tem nada a ver com o gringo. Nada a ver. Quer ver um exemplo? Indicação de condutor é muito mais importante para um frotista do que para o gringo. Muito mais importante. Porque o cara, quando loca carro, ele precisa fazer indicação de condutor de quem estava dirigindo. Então, você estava locando, o carro tomou uma multa naquele dia que você estava, ele olha lá, vem a multa, quem que estava dirigindo? O Robson, toma pro Robson. Foi o Juliano, toma pro Juliano. Então, isso é crítico para o setor de locação. Entendi. Agora, para o gringo, putz, é um servicinho legal ali que ajudaria o motorista, mas não é crítico. Tinha pontos muito mais importantes na vida do motorista, pessoa física. Entendeu? Então, imagina que os roadmaps, ele pode até surgir e começar junto, mas eles vão fazer assim, ó. Daí, se você tiver um sócio técnico aqui, você pode virar conselheiro nessa empresa. Entendi. E daí esse cara está em dúvida, ele te procura, fala, Robson, me ajuda aqui, estou com BO e tal. Você vira conselheiro. Dedica 1 hora por semana para essa empresa. E daí é como se você tivesse, o Robson, aportando a ferramenta para virar sócio. Entendi. Você entra numa sociedade aportando a ferramenta, a pessoa ali como know-how e às vezes a área de tecnologia, mas ele tem vida própria para tocar a operação. Daí você tá lá do tipo, beleza, eu não vou aportar dinheiro você vai aportar a plataforma e papel de conselho. 2 vezes por mês você vai ter uma reunião com a pessoa, direcionar, ajudar, trocar ideia. Esse é o seu investimento. E as empresas vão ter vida própria. Tá. Uma coisa que eu estava até conversando ali com o Douglas, foi interessante, porque a gente estava falando quem que são os vilões e quem são os apoiadores de um tipo de projeto como esse. E a gente viu que uma das pontas ali acabava sendo a agência, né, de fato, porque a agência ela tem a parte do tráfego pago, ela vai precisar, muitas vezes, inserir o dado para ela ter o retorno. Então, qual que é o principal problema que a gente entendeu das agências hoje? Ela entrega o lead, mas ela não sabe qual daquele lead foi qualificado ou não. Sim. Qual daquele lead se tornou uma revendedora. Então, é muito difícil para a agência ter esse controle. Concordo. E aí, se a gente se torna esse parceiro, de certa forma, a gente devolve para a agência o dado. Olha, disso que entrou, retornou tanto. E aí até um indicador de sucesso para quem está contratando, para o cliente final. Porque ele vai ter um indicador. Olha, entrou tanto, converteu tanto, essa campanha está boa, não está boa. Robson, um ótimo ponto. Obrigado por ter trazido, porque assim, me abre a oportunidade de falar uma coisa. Você pode, e até sugiro, que use parceiros de venda. Tá. Só não some com a sua marca. Tá. Sim, a agência, ela pode ser um puta distribuidor seu, vendedor, porque ela tem o cliente. Então imagina que lá em Limeira deve ter uns caras que tem um cara que tem 20 semijoias, tem outro que tem 10, assim, as agências da região devem ter um monte de agências com múltiplos players. Você pode e deve usar eles como revendedor seu, só que não mata a sua marca, não faz a Binac ser irrelevante. E um ponto que é importante é esse cara, ele pode falar assim, não, mas eu quero white label, porque eu quero a minha marca e tal, tudo mais. Só que o que acontece? No médio prazo, todo mundo sai perdendo. Porque se a Binac é uma marca forte, você consegue cobrar mais e ele também ganha mais. Ele ganha pra caramba. Ele ganha mais. Faz sentido. Agora, na boa, ele não é uma empresa de tecnologia. Ele não é. Então, ele vai estar se vendendo como tal, mas ele não é. Inclusive, o cliente pode até desconfiar disso. Assim, pô, cara, mas o cara é uma agência, ele não é uma empresa de software, esse cara não manja. Daí ele vai ter que já começar a falar, não,
Ele tem que provar o valor da solução para conseguir vender, sabendo que se ele tivesse no mercado livre, ele vai falar, cara, olha, toma aqui uma solução que já tem validação, por exemplo. Pensa uma empresa assim, comprando um RP, você acha que ela compra mais confortavelmente, pagando mais o SAP, Oracle e TOTUS, ou um outro Sim. de qualquer menor? Por mais que tenham perfis, né, também, que a gente vê que muitas vezes o TOTUS, SAP ganha muito mercado, mas uma PME muitas vezes não tem condição de pagar um SAP. Então ela vai ter um outro público, mas a empresa que já está mais consolidada e busca confiança, segurança, ela vai com certeza pagar mais para ter isso, né? Exato. Então, a parceria acho que ela faz parte, mas não sem destruir a marca. Se eu não me engano, hoje em dia tem muito CRM que está crescendo em cima de uma estratégia de white label. Sim. Tem bastante. Só que tem outros, por exemplo, você pega a Como, que é um CRM, eles, se eu não me engano, usam canais de distribuição, mas a marca deles está sempre presente. São então, parceiros. a Como é conhecida. Os outros todos diluíram a marca. A marca ficou perdida entre o dono da plataforma e os white label. Então, nem o white label ficou forte, nem a marca ficou forte. Ninguém ficou forte. E daí, quando você não tem marca, você vira commodity e o preço despenca. Entendi. A diferença entre ser Coca-Cola e ser um refrigerante local. E aí, nesse caso, então, funcionaria bem essa visão de partners, no caso. Você ter, por exemplo, clientes que usam bem a plataforma e eles ser ali um afiliado, uma coisa assim. Então, a gente já vê, por exemplo, dois parceiros, né? A agência de tráfego ali, por exemplo, e o próprio cliente que acaba sendo um afiliado também. Você pode, assim, o uso de parceiros é uma estratégia que foi vencedora, né? Se você pegando os grandes, né? A Oracle, ela cresceu através de revendas. A Microsoft cresceu através de revendas. A TOTUS, SAP. SAP também, implantação, Salesforce. Todos os caras cresceram através de estratégia de canal, de parceiros de distribuição. Por quê? Eles criaram a tecnologia, mas alguém tem que estar perto do cliente. Tá. Porque, por mais simples que você torne a sua ferramenta, Robson, você sabe que vai acontecer com o tempo é o seguinte, você vai tendo que criar muita configuração. Porque a configuração torna personalizado. Sim. Só que, ao ter muita configuração, torna mais complexo implantar e ajustar. Então, precisa ter alguém perto do cliente, entendendo os detalhes dele para tunar a ferramenta para o uso pessoal dele. Sim. Nem todo mundo consegue criar um funil de marketing, nem todo mundo consegue metrificar um relatório. Então, o cara precisa de ajuda tanto para implantar quanto para entender algumas coisas. Às vezes ele vai olhar um relatório e precisa de ajuda, meio consultiva. O que significa isso? Me explica esse conceito. Quem garante que o cara entende o que é um CAC, o que é um LTV, o que é... Às vezes, para quem é do mercado de marketing e tal, essas coisas são óbvias, mas e para o cara de semijóia que está controlando as coisas no papel de pão? Ele não sabe. Então, tem um trabalho, inclusive, de educação ali, de consultoria. E esses implantadores podem ser essas pessoas. Entendi. Nesse caso, vamos pensar assim, formas de atuação. É interessante talvez trabalhar no formato de comissão mesmo, ou até mesmo, acho que são dois caminhos. Um caminho de bonificação, que aí ele pode ser premiado baseado na quantidade de indicações e tudo mais, e outro caminho seria a comissão em cima do que ele está vendendo de forma pontual ou perpétua, né, enquanto aquele cliente estiver ativo. Na tua visão, assim, experiência, os dois formatos atendem bem, ou nesse formato que não é um ticket tão alto, vamos dizer assim, a gente está falando de um ticket de R$400 a R$1.500 mais ou menos, atenderia bem, vamos dizer assim? Eu vejo que tem dois caminhos. Tem um caminho de a pessoa ser bonificada em cima de uma quantidade, ou ela ganhar comissão de fato em cima do que ela estiver fazendo. Eu modelaria muito o que os grandes fazem aí, tipo, entender cada vez mais como que como que a Microsoft, SAP e tal, como que eles fazem. Do que eu sei, assim, eles dividem o bolo muitas vezes quase meio a meio, porque a camada serviço que demanda horas homem está nas pontas e nas empresas tá o custo de construção de marca, construção do produto, tá? Então tem papéis bem distintos, os dois são importantes. Tem casos que eu sei que é meio a meio. Eu modelaria esses caras, acho que seria uma coisa, até para você entender as responsabilidades. Tá. O que você poderia colocar como responsabilidade da agência? E você falou uma coisa que eu achei importante, aí você falou que assim, o ticket hoje é de 400 a... De 400 a 1.500. 1.500.
uma coisa que eventualmente pode fazer sentido, assim, existe potencial do preço ser mais alto. Existe mediante a quantidade de números que ele conecta e usuários. Então, mas eu digo, né, não é nem sobre essa ótica, eu digo assim, olhando sob uma perspectiva externa. Se você for olhar o custo que ele tem para manter essas múltiplas ferramentas e as empresas, profissionais envolvidos e tal, porque quando você tem múltiplas ferramentas, você precisa de alguém para juntar. E além de ficar manual, ainda tem o custo humano. Tipo, implantação, você diz? Fazer implantação? Não só isso, assim, do tipo, se as coisas não estão amarradas, para ele entender qual ad está vendendo, é um trampo. Sim. Se você não amarrar o topo do funil com a base do funil, ele fica tentando descobrir de onde veio a venda. Perde tempo com horas homem ali. Então, existe potencial de economia com ferramenta, com pessoas, existe potencial de você aumentar a conversão, então dele ter mais receita. Então, assim, você ajuda com muitos custos e potenciais receitas, você ajuda nas duas pontas, então provavelmente você vale mais. Estou falando em termos de valor mesmo, assim, de percepção de valor. E por que o preço mais alto pode ser bom? Porque você se torna ainda mais valioso para o canal. Pensa que a agência... Vou para os extremos aqui. Só para... eu gosto de extrapolar para os extremos porque ajuda no racional. Imagina que você cobra só R$100. Que a agência vai querer ter comissão disso? Nenhuma. Agora imagina que você cobra R$10.000. Quantas agências vão querer morder o bolo ali, ganhar 2, 3 pau? Digamos que a comissão é 20, 30%, ganhar 2, 3 pau, todo mundo. Então o que acontece? Lembra, volta para a história, quem vence? Distribuição. Mas a distribuição só vai querer participar de um jogo que tem valor agregado. Faz sentido. E é doido isso. Por que você acha que a Oracle, SAP, TOTUS, muito mais cara, são as que venceram o jogo? Porque é o que o parceiro quer trabalhar. Porque elas têm muito dinheiro na mesa, então tem mais parceiro empurrando aquilo e tal, tudo mais. Faz sentido. Ninguém quer jogar um jogo, tem a ver com o que eu falo também, muito do sonho grande, assim, ninguém quer jogar um jogo medíocre. Ninguém quer participar de um jogo pequeno. Quando você cria um jogo grande, assim, o cara quer ser parceiro de uma software house ou ele quer ser parceiro da Microsoft? Da Microsoft. Então, quem sonha o sonho grande atrai recurso, atrai um ecossistema em torno dele. E quando eu falei do valor, é que eu tenho a percepção de que você consegue cobrar mais para conseguir, inclusive, encaixar os distribuidores na cadeia. Porque quando você precificou o seu produto, provavelmente você pensou mais voo solo. E mercado também, para ser competitivo e até mesmo ter uma validação. Mas cuidado com o mercado, porque a sua solução é meio única. Você somou N ferramentas. Se você pegar assim, quanto custa uma ferramenta de WhatsApp com AI? Tem um valor. Se somar tudo vai dar passar de 4.000. E esse é o ponto. Esse é o ponto. E não que você precise cobrar 4, mas se você cobrar 1.500, talvez está muito aquém. Então, se você mostrar para o cara, você vai, essas ferramentas juntas custariam 4.000. E outra coisa, eu não desprezaria. Além disso, teria custo humano para fazer essas ferramentas funcionarem juntas, minimamente. É isso que eu ia falar, que hoje o principal... Pode finalizar o raciocínio aí, a gente... Mas eu terminei. A parte de suporte hoje demanda muito. Então, a gente tem esse custo, na verdade, tem esse valor de investimento, mas não tem valor extra para dar suporte, não tem valor de implantação. A gente não está cobrando implantação, por exemplo. Mas tem uma demanda inicial, porque a gente precisa puxar de outras ferramentas. Então, sei lá, está usando RD, está usando outra ferramenta. A gente precisa importar esses dados dentro da ferramenta para começar a rodar. E também a parte de aprendizado, porque você tem que explicar para ele por que a API oficial numa certa situação é melhor que a não oficial. Você tem que explicar para o cara como que ele conecta, como que ele gera as campanhas. Então, tem todo um processo que a gente enxerga educacional. E esse processo educacional a gente não cobra mais por isso. E muitas vezes esse processo eu vejo que está impedindo a gente crescer, porque a gente dá muito suporte, e isso tem que ser um diferencial, porque eu vejo que se não tiver o suporte a pessoa cancela, porque ela vai, não funciona. Então a gente tem que dar suporte, mas ao mesmo tempo está impedindo a gente crescer. Então eu vejo que esse hoje é o principal problema nosso. Não é nem tanto a venda, mas é mais o principal fato de a gente às vezes estar segurando um pouco para vender, para a gente conseguir dar conta do suporte e entregar valor.
Pô, bem legal o que você falou agora, Robson. Tem uma coisa que às vezes atrapalha muito o crescimento da empresa, que são os custos ocultos. Porque assim, se você for olhar, software tem margem muito alta. Sim. Então, se você for olhar o mundo da fantasia, assim, teoricamente falando, o que o cara paga dá uma margem gigante. Só que a hora que você olha um pouco mais próximo, precisa de um esforço humano razoável para implantar e um esforço razoável para manter pós-venda. Uhum. E se você embute esse custo humano lá dentro, você já começa a ver sua margem deteriorar. Sim. O que inclusive indica um preço errado, muitas vezes. Porque você, assim, uma empresa dessa, teoricamente falando, uma empresa de software, a margem dela deveria ser de 50% a 80%. E colocando todos os custos, talvez fique abaixo. E tem outro custo que eu queria alertar aqui para todo empreendedor aqui. Muitas vezes a gente coloca o próprio custo do empreendedor, tira ele da conta. Que é o seguinte, imagina quanto que o Robson vale no mercado? Você vale X. Às vezes você está tirando, porque a startup está muito no começo, você está tirando lá R$3.000, R$5.000. Tudo bem, mas quanto você vale no mercado? Quanto que você estava ganhando? Quanto você poderia estar ganhando? Existe um valor real seu, que às vezes é oculto, que o empreendedor também omite. Porque se você começa a colocar os custos reais, você vai perceber que a ferramenta vai ter que custar mais. A hora que você colocar o custo de distribuição desses parceiros, porque eles precisam ganhar dinheiro. Você precisa se tornar atrativo para eles. Porque, de novo, se o cara for dividir R$100 e ficar com 50, ele não quer. Agora, se for dividir 10 pau, ele ficar com uns 3 lá, ele quer. Então, a hora que você coloca o canal de distribuição, você coloca o seu tempo, você coloca o tempo dessa galera para fazer a implantação, gerar conteúdo, pós-venda e tudo mais, você vai perceber que o custo é muito maior. E que, por isso, o preço potencialmente poderia ser maior. Mas isso não significa, você começou certo, porque no começo você tem que cobrar barato, tem que ter case, você tem que estar perto do cliente para entender as dores dele, encantar o cliente e tal. Agora, como tornar isso sustentável? Provavelmente passa por aumentar o preço. Tá. Provavelmente. Dos novos ou... Dos novos. Os antigos, assim, é preciosismo você aumentar o antigo. Porque se você for pensar, o antigo é desprezível perto de onde você está indo. Pensa que hoje, quantos clientes você tem hoje? 20. Você tem 20 clientes. Meu, você está mirando em ter centenas, milhares. Então, esses 20 clientes não são nada. Pelo contrário, esses clientes eles deveriam ser valorizados, porque eles foram os pioneiros. Tem gente que chama ele de clientes fundadores. Uhum. Cara, assim, você tem que honrar muito eles mesmo. Assim, você pode deixar eles para sempre pagando pouco. Porque eles te honraram lá, quando eles acreditaram em você quando ninguém acreditou. Legal. Então, você não precisa ser muquirana e falar, vou espremer esses caras. Não. Mas os novos, faz sentido você pensar numa lógica de como ficar grande. E outra coisa, você não precisa ir do 0% de uma hora para outra também. Não estou falando para você, seu preço é 1.500, eu vou para 5. Não, você pode ir gradativamente ir pressionando. E tem uma coisa de percepção de venda, depois conversa com o El, que é brabo de venda aqui, ele vai poder te dar umas aulas lá fora. Que eu já ancoraria o seu valor na soma das ferramentas. Ferramenta de ads e tal, tudo, você falou que dá 4 pau. Sim. Eu ancoraria o valor nisso daí. O meu valor da Binac é 3 pau, por exemplo, mas temporariamente eu estou vendendo para quem entrar, sim, estou fazendo uma promoção aqui onde está entrando por metade do valor ou 40% de desconto e tal, porque já deixando claro onde seu preço vai. E quem entrar contigo promocional você pode manter. Quem entrar antes vai pagar menos. Você gera um FOMO, né? Um Fear of Missing Out. O cara fica com medo de perder a oportunidade. Você fala assim, cara, eu vou entrar logo antes que o preço mude. E isso daí gera impulso de venda, que é bom. Porque quantas vezes o cara olha o seu produto e fala, beleza, gostei da Binac, mas um dia eu compro. Qual é o motivo para ele usar agora? Assim, você botar pressão de que ele vai perder uma oportunidade. Legal. Legal. E essa parte, você quer finalizar? Não? Essa parte, igual você falou, de ancoragem em cima do valor. Eu vejo que é importante, sim, aumentando o valor, igual você comentou, é indistintivo, e a gente já vem fazendo isso, eu vejo alguns resultados. Tipo, olha, esse valor que a gente está passando realmente foi promocional aqui, a gente vai aumentar. E isso é uma ancoragem muito forte na hora da venda, que a gente percebe realmente. Então, é a confirmação do que você está falando aí. E é doido uma coisa, Robson, que eu acho importante destacar. Assim, quando eu falo que o vencedor é quem tiver canal de distribuição,
tipicamente, quem vai conseguir não é o mais barato. Porque o mais barato não vai conseguir bons parceiros, não vai conseguir força de marketing, não vai conseguir remunerar bem os vendedores. Você entendeu que o barato sai caro? Custa caro ficar pequeno, né? O barato sai caro, porque quem que vai querer participar desse jogo da mediocridade aí? E a conta não fecha. Então ele pode roubar um cliente seu ou outro, assim, esse é um risco, né? Às vezes você olha assim, mas tem um pequeno lá que está queimando o preço e está destruindo o valor e vindo para cima. Esse cara tipicamente não dura. Esse é a diferença de pensar no curto prazo versus longo prazo. Esse cara que é muito baseado em preço, ele está trabalhando numa estrutura que ela não é saudável. Ele não vai conseguir atender bem o cliente, ele não vai conseguir fazer um bom onboarding. Você entendeu que assim, Sim. ele vai se enfiar num mar de merda? Não entra nesse jogo, entendeu? Tá. Em geral, pode ver, as soluções vencedoras não brigaram por preço. E faz todo sentido, porque hoje eu vejo que a gente está com uma solução boa e o suporte também muito bom, só que a gente não sustenta, igual você falou, o valor que a gente cobra não sustenta o que a gente está entregando, né? E é típico... Quantos anos você tem, Robson? Estou com 31. Então você é novo mesmo. Já empreendo desde 2020. Já está numa década aí rodada aí. Por isso que você já tá assim, 31 com cara de 40 já. É bem isso, né? Tô brincando. Brincadeira. Robson, quando você olha numa perspectiva de maturidade empreendedora, uma das coisas que eu mais percebi é o quanto eu tinha medo de cobrar, velho. Cara, se eu voltasse no tempo, assim, como eu era cagão para cobrar. Como eu subestimava o meu próprio trabalho. Como eu tinha medo de aumentar o preço. Como que, assim, exemplo, contratos que eu tinha medo de reajustar com a inflação, entendeu? Se eu vou reajustar, vai perder esse negócio. Tem a mesma coisa. Assim, eu tô ligado, assim, é bem normal em empreendedores mais jovens ter um medo excessivo de que superestima o preço, cara. Como se o preço fosse a variável mais importante de todas. Ao longo da sua jornada, você vai, como pessoa mesmo, vai mudando a percepção de preço e valor. Pensa que antes você nem via valor em ir num restaurante bom, até acessar ele. Daí você consegue ver a diferença entre porque assim, eu sou da Unicamp, né? Época de bandejão, comi 5 anos de bandejão. Então você imagina, né? Comer comida barata e prática é comigo mesmo. Agora, o que acontece? Você consegue ver valor em um prato mais sofisticado, em um restaurante mais sofisticado e tal. E conseguir perceber valor é parte do amadurecimento do ser humano. No começo, se eu fosse assim, eu tô lá na época do bandejão e vou num restaurante caro, eu vou falar o quê? Cara, isso aqui não vale isso nem a pau. Mas isso tem a ver com o tamanho da minha mente. Eu era escasso, era pobre, não tinha condição. Então, assim, eu lembro que uma vez um cara me levou, um cara diretor da Fiesp. Aí se o Camargo estiver vendo, depois eu vou mandar o vídeo para ele. O diretor da Fiesp me levou pela primeira vez no Montana Grill lá em Campinas. Tipo, uma das melhores churrascarias que tem. Cara, parecia que tava na Disney, né? Só que, cara, a hora que eu vi a conta, ele que pagou, né? Porque eu não tinha nem a menor chance de pagar. Mas quando eu vi a conta, não fez sentido. Eu falei assim, cara, não faz sentido. Não fecha a conta. Isso aqui não vale isso. Mas entende que era a minha cabeça de jovem, escasso, pobre e tal, tudo mais. Agora, projeta a cabeça do seu comprador. O cara já construiu uma indústria de semijoia. O cara não está nisso há pouco tempo. O cara já está há 20, 30 anos nessa. Você acha que a cabeça dele está mais perto do Juliano do Bandejão ou do Juliano do Montana Grill? Montana. Então, esse cara já destravou naturalmente na cabeça dele a percepção do que é valor. Só que é louco, porque o empreendedor novo está mais parecendo com o Juliano do Bandejão. Ele acha assim, não, é um absurdo cobrar isso aqui. É um absurdo, não vale isso. Mas isso tem a ver com a escassez e com a pouca maturidade que o empreendedor tem naquela época. Faz sentido. Por isso que assim, é muito normal. A hora que você falou, eu falei, cara, o que o Robson faz vale tanto mais do que isso. É natural para mim. Porque a percepção de valor para mim é clara. Do quanto que você está agregando para esses caras. Mas só abrir um parênteses e deixar bem claro, cobrar barato no começo faz parte. No começo você tem que empurrar o cara à força para dentro do seu negócio, entra aí de qualquer jeito, não é o dinheiro que importa no começo.
É trazer o cara para dentro e você aprender com ele, ser parceiro, o cara ser brother, tal. Mas no estágio que você está, você tem que começar a virar a chavinha agora. E nesse cenário, faz sentido ter o formato de não ter amarra contratual, né? Porque eu vejo muita solução no mercado, que a pessoa vai e faz, você tem que ficar 6 meses, 1 ano. Isso acaba sendo uma objeção, mas também é bom que te protege, que às vezes num suporte ali que não foi adequado, a pessoa não desiste da solução, né? Então, tem o pós e contra, eu vejo, nesse sentido de amarra contratual e também a parte de implantação também, né? Porque é uma coisa que ajuda a parte de entrar caixa na empresa, mas também pode ser uma objeção nesse começo. Né? Vou te falar que eu tenho visões antagônicas sobre esses 2 pontos. Sou completamente a favor da implantação e sou completamente contra ter cláusula de saída. Explicar o racional dos dois. É muito importante você saber o cara está comprometido contigo. A partir do momento que a entrada é de graça, você pode colocar aquele cara que não quer. Entendi. Pega a pessoa desqualificada. Você né? pega, é de graça, assim, eu vou botar de graça, roda 1 mês e vejo, daí você pega os especuladores, você pega uns caras meio safados, assim, que são meio aproveitadores, e que você vai colocar, e ele vai ficar enchendo seu saco. Faz sentido. Porque ele fala assim, mas não é tudo isso. Por quê? Na verdade, ele nem sabia direito o que esperar. Você entendeu? Ele jogou todo o ônus para ti. Então eu não curto isso. Eu acredito que para uma parceria, né? Porque cliente fornecedor é uma parceria. Para a parceria fazer sentido, o cara tem que colocar uma gotinha de sangue, como diz um amigo meu. Assim, precisa colocar ali uma gotinha de sangue para ter comprometimento. Então cobraria a implantação, nem que fosse barato no começo. Só para fazer o cara legal. abrir o bolso ali. Sobre a cláusula de saída, eu particularmente não acredito nesse modelo, porque a gente vive um mundo mais fluido, assim, onde as coisas precisam fazer sentido. Tanto que na própria mentoria eu não tenho cláusula de saída, e eu faço questão que não tenha, porque eu acredito que tem que ser bom enquanto, assim, que dure enquanto esteja bom para as partes. É isso. Um eventual cliente que vai sair por impulso, por conta de um atendimento que, sei lá, ele escutou o que não queria, pegou um atendente que estava num dia ruim e tal, tudo mais, vai pegar por impulso, vai te gerar uma perda, mas vai te gerar muito aprendizado. Porque esse erro que foi cometido dentro do CS aí vai gerar algum tipo de mudança, algum tipo de aprendizado. E tem uma coisa também, Robson, que é muito importante, cara, que raramente o problema está no erro, está no que você faz com ele. Se você consegue interceptar rápido um erro e pedir desculpa, está resolvido. O ponto, aí que entra o amadurecimento do CS. Às vezes o CS está no meio de um problema, está tentando resolver, se embananou, o cara fez uma merda, está tentando resolver, se embananou e tal, tudo mais. O quanto antes você conseguir fazer esse tipo de assunto escalar, melhor. O que eu estou querendo dizer? Um cara que fez uma merda e escondeu ela e tentou levar até as últimas consequências, esse cara, ele mereceria um feedback negativo. Um cara que fez merda e contou imediatamente, esse cara merecia ser promovido. Não é sobre fazer ou não merda. É sobre o cara entender que é um ambiente de aprendizado, assim, todo mundo é humano, todo mundo vai errar, mas que a verdade e a transparência total tem que comer solta, porque quando o cara fizer uma besteira, você tem que ir lá, vamos resolver. Então, onde está o truque aqui? É como que rapidamente você descobre que alguma coisa está desandando. Para que escale e você entre no circuito como dono e fale assim, deixa eu te ajudar aqui, desculpa, fiz uma merda, deixa eu ver aqui, e daí você vira esse elo de apaziguar e reverter. É óbvio que um dia você vai ter um gestor robusto em CS e ele vai fazer esse papel. Nessa questão de CS que a gente está falando, um viés mais técnico, na tua visão, é melhor do que um mais comercial? Porque hoje eu ainda faço a parte de CS, mas eu vejo que assim é importante eu ter noção da plataforma. Então, o fato de eu ter conhecimento da ferramenta e poder ali orientar a pessoa ajuda muito e traz confiança para ela, do que alguém que só tira ali o pedido ou necessidade de suporte, né? Então, teria que ser alguém talvez mais técnico, não necessariamente a pessoa programar, mas sim, a pessoa conheça bem o produto, o setor, concordo. A priori, esse tipo de mercado que você está, Robson, quanto mais o vendedor entender o setor do cliente e a ferramenta, mais valor agrega. Porque às vezes o cara não entende a sua ferramenta.
ele não está usando todo o potencial da ferramenta. E daí você vai precisar que o seu pós-venda consiga entender que ele ainda não acessou algumas features especiais que agregam valor e guiar o cliente nessa direção. Porque se você for ver, tem jeito melhor do cara encantar o cliente do que mostrar features escondidas que ele ainda não está explorando e que pode trazer um puta resultado. Então, concordo, assim, o vendedor ele deveria ser menos tirador de pedido e mais, principalmente o pós-venda, né? E mais alguém que conhece a ferramenta e o mercado. Tá. E olhando para esse cenário também de escala, toda essa questão de canais, qual que é a tua percepção do equity for market ali, no caso, a pessoa que é um influencer ou é um grande especialista de uma área e ele entra ali talvez como equity da participação? Boa, essa aqui tem que ser a última, por causa do horário. Sim. O Media for Equity aí, né, quando você traz alguém que pode alavancar o seu negócio com a imagem, funciona, você só precisa amarrar bem o contrato em resultado. Basicamente isso. Tem que tomar cuidado para que o percentual não fique desproporcional em relação à lógica. Assim, eu diria que um Media for Equity que faz sentido vai girar em torno de 5, 10, 20%, 20% eu acho muito. Em uma empresa de alto potencial, de equity, tá. Numa empresa de alto potencial como você tem, dentro de uma empresa nichada que pode dominar um setor, não iria muito além de 5, 10%. E amarrando em resultado, né? Que é do tipo, se você trouxer X mil em receita, você pode fazer ele como se fosse uma comissão. 10% de tudo que ele vendeu, 20% de tudo que ele vai vender vai virar equity. Tá. E colocar um baseline. Do tipo, você tem que vender pelo menos 50 mil. Para que o cara não venda e daí o cara entra com 0,1 da sua empresa lá só para encher o saco. Então você coloca um piso, seria, sei lá, você tem que vender pelo menos 100 paus. Coisa assim, 50, 100 paus. E daí a partir do momento, e uma comissão, né? Como se fosse 10, 20% de tudo que ele está vendendo converter em equity. Tá, ele tem comissão, não seria exatamente então um prolabore, mas ele teria ali uma comissão, assim. O ideal é comissão. Não faz sentido, pelo porte que você está, pagar em cash. Tá. Não faz sentido. A empresa no porte que você está, ela precisa desse capital para crescer. Sim. Então, primeiro que você não tem capital sobrando, você precisa dele para crescer. E segundo, que não é o dinheiro esse dinheiro para o influenciador vai ser dinheiro de pinga. Entendi. Essa comissão. Mas essa comissão convertida numa empresa de alto potencial, aí sim. Entendi. Porque não é sobre... Vamos imaginar que o cara conseguiu lá, vendeu tal, a comissão dele é de 300 mil reais. Não é sobre os 300 mil reais, porque isso não vai mudar a vida dele. Mas esses 300 mil reais em uma empresa que cresce muito, significa que ela vai valer 3, 6, 10 milhões de reais. Você entendeu? Uhum. Você tem que ancorar a cabeça dele não no presente, mas no futuro. Então, assim, você está entrando numa empresa que a nossa expectativa é crescer no mínimo 50 vezes, é sair desses 20 clientes para 1.000 clientes. É isso que você está embarcando. E a gente crescendo essas 50 vezes, o negócio que hoje vale X vai valer tantos milhões e você vai ter um percentual e tal. Você entendeu? Se você ancorar no presente, você está lascado. Porque o influenciador vai falar 300 mil, aí não serve para nada. Mas não, peraí. Isso aqui potencialmente vai valer 10 milhões. Aí fala, eu quero. Entendeu? Faz sentido. Fechou, Robson? Maravilha. Muito bom, ótimas perguntas. Bom saber que você está no rumo. Satisfação, viu? Manda um abraço pro seu irmão. Pode deixar. Depois manda um vídeo para ele lá. Boa. Valeu. Juliano, um abraço, viu? Obrigado por ter vindo, viu? Até mais. Um abraço.